Olá! Já parou para pensar no que acontece quando a vida de alguém vira de cabeça para baixo? Imagina dedicar mais de uma década a uma empresa e, de repente, por causa de um problema de saúde, ter que se aposentar. E aí, bem nesse momento delicado, um dos benefícios mais importantes fica ameaçado. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, analisando um caso real, para entender direitinho os direitos de um trabalhador. Vamos nessa! E o centro da nossa análise é a história do Enio. Depois de 12 anos na mesma empresa, ele precisou se aposentar por invalidez. Acontece que a empresa, de olho nos custos, resolveu que queria rebaixar o plano de saúde dele e da família. A grande questão que fica é: isso pode? A empresa tem esse direito? Para a gente poder responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender os detalhes, né? Vamos dar uma olhada na situação completa do Enio. Então, os fatos são bem diretos. O Enio trabalhou por 12 anos na empresa. Em 2023, se aposentou por incapacidade permanente. E o ponto-chave aqui, ele tinha um benefício muito importante, que era um plano de saúde completo, totalmente pago pela empresa, que cobria ele, a esposa e os 2 filhos. Até aí, uma situação bem clara, não é mesmo? E por que a empresa quis mudar tudo? Bom, o motivo foi puramente financeiro. Aparentemente, os custos com o plano de saúde da família do Enio estavam aumentando, e a companhia decidiu que precisava cortar gastos. Ou seja, do lado deles, a conta simplesmente não estava mais fechando. Certo. Para a gente desembolar esse novelo, a primeira coisa que a gente precisa entender é uma questão jurídica fundamental. O que aconteceu com o contrato de trabalho do Enio? Essa é a pergunta de ouro. Será que, ao se aposentar por invalidez, o vínculo dele com a empresa acabou de vez? Porque a resposta para essa pergunta muda completamente o jogo. E a resposta está toda nesse conceito aqui: suspensão contratual. Pensa assim, é como se o contrato de trabalho tivesse um botão de pause e não um de stop. As obrigações principais, como o funcionário trabalhar e a empresa pagar o salário, ficam em espera, mas o mais importante, o vínculo de emprego continua ali, intacto. E a diferença entre suspender e rescindir é gigantesca. Dá uma olhada. Na suspensão, o vínculo continua. Certos direitos são mantidos. Já na rescisão, acabou. O vínculo é quebrado, todas as obrigações terminam e os direitos são acertados de vez. É o dia e a noite. Então, o pulo do gato é exatamente este. O contrato do Enio não acabou. Ele está apenas suspenso. Isso não é uma opinião, tá na lei. É o que determina o artigo 475 da CLT. Isso quer dizer que, para todos os efeitos legais, o Enio ainda é um funcionário daquela empresa, só que com o contrato pausado. Ok, sabendo que o contrato está só em pausa, a gente volta para a pergunta de R$ 1 milhão. E o plano de saúde? Como fica? Com o contrato suspenso, será que a empresa pode, por conta própria, chegar e simplesmente mudar as regras de um benefício tão essencial? A proposta da empresa era bem clara. Primeiro, diminuir a cobertura do plano, de nacional para regional. Segundo, e o ponto mais pesado, tirar a esposa e os filhos, todos os dependentes, do plano. O objetivo final era um só, claro: gastar menos. E qual foi a resposta da lei para essa proposta? Uma só palavra. Curta, grossa e direta. Inválido. Mas por quê? Porque existe um princípio sagrado no direito do trabalho que diz que a empresa não pode fazer uma alteração no contrato que prejudique o funcionário. Isso é o que a lei chama de alteração contratual lesiva. O plano de saúde, nas condições originais, era um direito adquirido pelo Enio. E esse direito precisa ser mantido, mesmo com o contrato suspenso. É o que diz o artigo 468 da CLT e a súmula 440 do TST. Então, depois de analisar tudo isso, qual é a grande lição que fica? Vamos resumir os pontos principais. Se for para guardar 2 coisas dessa nossa conversa de hoje, que sejam estas. Primeiro, a aposentadoria por invalidez não é o fim do contrato, é uma suspensão. E segundo, durante essa suspensão, benefícios que já existiam como plano de saúde estão blindados, não podem ser alterados para pior. Simples assim. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. O caso do Enio foi sobre o plano de saúde, mas o princípio por trás disso é muito maior. Fica a pergunta no ar: se o plano de saúde está protegido, que outros direitos e benefícios também continuam valendo quando um contrato de trabalho entra nesse modo de pausa? É uma questão bem importante, que mostra como a proteção vai muito além do salário do mês.